Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? A vantagem da aula gravada é que você pode assistir de manhã, à tarde, à noite, até de madrugada se quiser, né? Então a aula de hoje é sobre economia, a gente vai usar como base os slides que vocês já têm. Eu enviei para vocês esse exercício e a gente vai corrigir esse exercício. Na sequência eu vou enviar por e-mail para vocês outro exercício, sempre baseado no slide anterior, o slide que eu já mandei para vocês. Tudo bem? Pessoal, então vamos ver qual foi o exercício. Então, é aquela atividade 1, que é a atividade objetiva que vocês me enviaram. Quem tiver dúvida pode enviar por e-mail, por WhatsApp, fique à vontade. Então, questão 1. O problema fundamental com o qual a economia se preocupa é... Então, pessoal, a gente viu as questões que a gente pode relacionar com os negócios, né? Porque a disciplina é economia e os negócios. Então, a gente tem que ver e sempre tentar aplicar de forma bem prática esses conceitos. A ideia é que a gente entenda a teoria, mas que principalmente a gente consiga aplicar na prática, aplicar nos negócios, no caso com uma visão econômica para a administração, uma visão econômica para a contabilidade. Então o problema fundamental, por mais que a pobreza, a gente tenha que considerar, por exemplo, qual o tipo de cliente ou qual cliente, qual renda a gente vai atender, a gente até considera isso. A letra B, a gente até faz o controle do que a gente precisa produzir ou do que já produziu, mas o problema fundamental realmente é a escassez, né? Porque a gente sabe que as necessidades são ilimitadas, a gente quer tudo ou precisa de tudo, e nesse raciocínio a gente precisa saber como melhor utilizar, tendo em vista a escassez, né, dos recursos, a escassez de fatores de produção, de mão de obra, de capital. A gente precisa fazer essa relação, a gente precisa ter esse entendimento. Então, letra C é a correta. A questão 2, sobre os problemas da economia, entendendo e mantendo o raciocínio em relação à questão anterior, né? A gente tem o seguinte: os 3 problemas econômicos relativos a o que, como e para quem produzir existem. Então a gente falou sobre a economia, pessoal, a gente falou sobre a economia, então a gente raciocinou também com os sistemas econômicos. Então aqui a gente vê que ele fala sobre sociedade e planejamento centralizado, que é a economia socialista, planificada, como a gente viu. Na letra B ele fala sociedades de livre empresa ou capitalistas, nas quais o problema da escolha é mais agudo. Então é essa relação que a gente quer, que a pergunta quer que a gente responda entre os dois sistemas. A gente tem que entender que os sistemas, eles na prática não são puros, o capitalista tem um pouco do socialista e vice-versa, e a gente tem que entender que, independentemente do sistema, a gente vai ter essa relação econômica, a estrutura funcionando normalmente, os problemas tendo que ser resolvidos ou tendo que ser considerados da mesma forma. Por isso, letra C, em todas as sociedades, não importando o seu grau de desenvolvimento ou sua forma de organização política. Veja que aqui também fala em política, que a gente também relacionou na nossa aula, também tendo necessidade de consideração. Questão 3. Em um sistema de livre iniciativa privada, o sistema de preços restabelece a posição de equilíbrio. Então a gente comentou sobre a questão de vários fatores, de problemas econômicos que influenciam e que a economia ela tende a se equilibrar, tende a ter uma tendência não, né?
tende a ter uma solução que a gente entende como livre, como natural, a mão do mercado, a mão invisível do mercado, como a gente comentou. Então, nesse raciocínio, por meio da concorrência entre compradores, quando houver excesso de demanda. Então, sabemos da existência da concorrência, de mercado, tendo em vista a escassez dos recursos, mas não é essa relação, né, que existe. Letra B, por meio da concorrência entre vendedores quando houver excesso de demanda. Mesmo raciocínio da letra A, só mudou aí que a questão de compradores ou vendedores, não é esse raciocínio. C, por pressões para baixo e para cima nos preços, tais que acabem respectivamente com excesso de demanda e com excesso de oferta. Também sabemos que não é essa relação, né? Tendo em vista a relação que vai explicar é a questão de demanda, a questão da procura, tendo em vista o problema que é a escassez. Então a resposta ela tem que ser mais completa, tem que ser mais considerada. Vamos ver aqui a letra D. Por meio de pressões sobre os preços que aumentam a quantidade demandada e diminui a quantidade ofertada e diminui a demanda, quando há excesso de demanda. Agora sim, né? Então, veja que a interpretação ficou mais completa, ficou mais equilibrada, que a gente sabe que o sistema de preço na livre iniciativa privada estabelece o equilíbrio da concorrência entre os compradores, também entre os vendedores, né? Então, é como se ali a alternativa A e B se completasse, né? A gente sabe que, se por acaso ocorrer um excesso de oferta, os preços serão pressionados para baixo, né? De forma a diminuir a quantidade ofertada e aumentar a quantidade demandada. É a relação da oferta e demanda, mais conhecido como oferta e procura. Ok? Questão 4. A curva de possibilidades de produção é utilizada nos manuais de economia para ilustrar um dos problemas fundamentais do sistema econômico. Por um lado, os recursos são limitados, escassez, e não pode satisfazer a todas as necessidades ou desejos, e por outro lado, é necessário realizar escolhas. Essa curva, quando construída para dois bens, mostra. Então, pessoal, a gente viu um gráfico para a gente entender a relação de um recurso econômico com outro recurso econômico. Capital, mão de obra, matéria-prima. No caso, a gente viu um exemplo comparando dois produtos. Se eu produziria ou venderia um produto, ou se eu produziria ou venderia outro produto. Lembram desse gráfico? Muito bem. Então é disso que a gente fala, né? A curva de possibilidade. É eu escolher uma possibilidade ou um produto em relação a outro produto. Então, voltando, essa curva, quando construída para dois bens, mostra os desejos dos indivíduos perante a produção total desses dois bens. B. A quantidade total produzida desses dois bens em função do emprego total da mão de obra. C. A quantidade disponível desses dois bens em função das necessidades dos indivíduos dessa sociedade. Ou letra D, aqui ainda, quanto se pode produzir dos bens com as quantidades de trabalho, capital e terra existentes, com os recursos existentes, né? Quanto se pode produzir e com determinada tecnologia. Então, quanto eu posso produzir com os recursos que eu tenho disponíveis. Então, vocês devem lembrar daquela situação de eu ter um produto para escolher se eu produzo ou não em relação a outro produto. Então a gente viu no gráfico que, à medida que, vejam aqui na tela, que vocês vão lembrar. Então, eu tenho um bem Y e tenho um bem X. Então, se eu aumentar a produção do bem Y, eu vou diminuindo a produção do bem X.
se eu aumentar a produção do bem X, eu vou diminuindo a produção do bem Y. Então vocês lembram disso, né? Que a gente viu na aula essa relação. Muito bem. Então, voltando sobre a curva de possibilidade de produção, que é utilizada como base, né, na teoria econômica. Então, por um lado, os recursos são limitados e não pode satisfazer a todas as necessidades ou desejos. Por outro, é necessário realizar escolhas. Então, é a gente escolhendo qual produto eu produziria ou qual produto eu venderia. Então, D, quanto se pode produzir dos bens. Então, com os recursos que eu tenho, eu vou produzir A, vou produzir B. Qual produto eu vou produzir? Com base nos recursos que eu já tenho, letra D. Muito bem. Questão 5. Assinale a afirmação falsa. Letra A. O modelo simplificado da economia classifica as unidades econômicas em famílias e empresas. A gente pode considerar como pessoa física ou pessoa jurídica, por exemplo, que interagem em dois tipos de mercado: mercados de bens de consumo e serviços e mercado de fatores de produção. Certinho, né? B. Os serviços dos fatores de produção fluem das famílias para as empresas, enquanto o fluxo contrário de moeda destina-se ao pagamento de salários, aluguéis, dividendos e juros. Também. Letra C. Os mercados desempenham 5 funções principais. 1. Estabelecem valores ou preços. 2. Organizam a produção. 3. Distribuem a produção. 4. Racionam os bens, limitando o consumo à produção. E 5. Prognosticam o futuro, indicando como manter e expandir a capacidade produtiva. Também ok. Vamos ver aqui a letra D. A curva de possibilidade de produção dos bens X e Y mostra a quantidade mínima de X que deve ser produzida para um dado nível de produção de Y, utilizando-se plenamente os recursos existentes. Muito bem, então naquele raciocínio que a gente viu da curva de possibilidade de X, se eu vou produzir X ou se eu vou produzir Y, então ali eu estou raciocinando com uma quantidade máxima de X em relação à produção de Y, ou a capacidade máxima de Y em relação a X. Então sou eu escolhendo entre X e Y, aumentando um, diminui o outro. E é isso que vai, por isso que tem a escassez, né, dos recursos em eu produzir um e em eu produzir outro. Lembrando que a gente vai raciocinar com essa relação, né, para a gente ver qual vale a pena produzir mais X ou mais Y, quanto de X e quanto de Y, podendo até ser só X ou só Y, se for melhor ou pior. Então, letra D está errado aí, tendo em vista essa relação incorreta. Questão 6. Em uma economia de mercado, os problemas do que, quanto e como e para quem a gente vai produzir, né, são resolvidos de qual forma? Letra A. Pelos representantes do povo eleitos por meio do voto, considerando que fosse só a política ou só os políticos resolvendo, né? Letra B. Pelos preços dos serviços econômicos. Então, com análise bem específica aí, né? O preço só do serviço. E letra C, vamos entender que seja o mecanismo mais completo, que a partir dele os outros se relacionam, pelo mecanismo de preços, né? Então, a relação dos preços, que é influenciada, como a gente sabe, pela oferta e pela procura, tendo em vista todos os recursos disponíveis, é aquele mecanismo que vai responder aí, que vai fazer com que a gente consiga saber o que, quanto, como e para quem a gente vai produzir, para quem a gente vai vender. Então é a relação de preço, oferta e procura e da demanda. Ok? Questão 7. Numa economia do tipo centralizado, então uma economia com base centralizada no governo, uma economia que o governo toma as decisões, né, em relação, ele até sabe das relações econômicas no mercado, mas ele vai tomar as decisões. Os problemas são resolvidos, então se o governo centraliza, não é, ele que faz essa tomada de decisão, vamos ver. Letra A. Pela produção em grande escala de bens de consumo, então
Não vai ser dessa forma, né? Não vai ser a quantidade produzida que vai definir. Pelo sistema de preços, também não, tendo em vista que é centralizado, o governo que vai decidir. Então, as relações da economia é a mão invisível funcionando. Então, aqui, quando é centralizado, o governo que atua com a sua mão, então é a mão do governo, não é a mão invisível. Letra C. Pelo controle da curva de possibilidade de produção, que é a curva do gráfico, né, que a gente viu, as possibilidades de produzir um produto ou de produzir outro produto. Também não vai ser ela que vai apoiar aí uma economia centralizada. Letra D, pelo planejamento da atividade econômica. Então aqui, quem vai planejar é o governo, porque é centralizado. Independentemente das regras, ou digamos, da mão invisível, das teorias econômicas, de como os recursos se relacionam, eu vendendo mais, ou eu vendendo menos, eu produzindo mais, ou produzindo menos, os preços subindo ou os preços caindo, não importa, como ela é centralizada, o governo vai atuar e vai planejar como ele achar melhor a economia. Então, letra D. 8. Aponte a alternativa falsa. Os bens são procurados por quê? Então, por quê? Porque são raros, lembrando que é a falsa aqui, né? Ficar atento aqui que nós queremos a falsa. Por que eles são procurados? Porque são raros? Porque são escassos? Porque são livres? Porque são ofertados? Então, aqui na quebra de página, né? Então, são ofertados, a letra E, a alternativa C está errada. Então, ele quer a falsa, né? Então, o raciocínio aí, né? A questão deles serem livres é o que não regula, né? Seria, aqui, no caso, é a resposta falsa. Os bens não são livres pelo fato de não serem abundantes, mas sim eles são raros, são escassos, né? Então, por isso que essa C é a alternativa falsa. Ok. Só faltam mais duas para a gente terminar o nosso exercício. 9. Aponte também a afirmativa falsa. Ele quer a falsa na 9 também. Letra A. A curva de transformação da produção existe tanto numa economia de mercado como numa economia centralizada. Lembrando que a diferença, né, da economia de mercado e economia centralizada, a de mercado com as regras da teoria econômica, né? O mercado funcionando com as suas regras econômicas. E na economia centralizada, o governo está atuando, influenciando, modificando mais fortemente, né? Ele que toma as decisões. Então, beleza, letra A, ok. Letra B, numa economia, é o sistema de preço que resolve o problema de escolher o ponto da curva de possibilidades de produção para o qual a economia é levada. Então, o sistema de preços, né, que resolve, ok, beleza. C, quanto menores forem as disponibilidades de recursos da economia, mais afastada da origem estará a curva de possibilidades de produção. Então é essa, né? Essa é a nossa errada, porque lembra-se que a gente, só para visualizar o gráfico, se a gente tiver mais recurso, mais a gente se afasta, né? Então, quanto menores forem as disponibilidades de recursos, mais afastado. Então, quanto menor, mais próximo da origem. A origem é o zero, né? Então, quanto menor, mais próximo. Quanto maior, mais afastado. Esse é o raciocínio. Letra C é a opção aí. Então, letra C. Letra C. Já tinha lido aqui. Letra C é a nossa alternativa incorreta. Analisando a D, se os custos de oportunidade forem constantes, a curva de transformação será uma reta. Sim, por ser constante, né? Reta por ser constante é uma reta. Muito bem. E a última 10, agora ele quer a correta.
correta. Letra A. A macroeconomia analisa mercados específicos, enquanto a microeconomia analisa grandes agregados. Então, já o português já nos ajuda, né? Macro, específico, micro, grandes, não, né? Macro, grandes, micro, específicos, né? Então, letra A, no caso, não. Clique a correta. B. A hipótese ceteris paribus, que é aquela ideia que tudo é constante, né? Todas as possibilidades, todos os recursos serão constantes enquanto eu estiver analisando dois recursos, né? Os demais são constantes. É fundamental para o entendimento da macroeconomia, não da micro, né? Então a gente começa com os preços, com os recursos, para depois entender a macro, né? Então primeiro micro, depois macro. Então B não. C. No mercado de bens e serviços são determinados os preços dos fatores de produção. Nos de bens e serviços são determinados os preços dos fatores de bens e serviços. Então, no mercado de bens e serviços são determinados os preços dos bens e serviços, né? Que ele misturou bens e serviços com fatores de produção. Então, de novo, no mercado de bens e serviços são determinados os preços de bens e serviços. Então, C também é errado. D. A questão de como produzir é decidida no mercado de fatores de produção. Não, como produzir é a gente que decide, né? A gente se considerando empresa. Então, como produzir, quem decide é a empresa que decide. Então, também é errado. Então, todas estão erradas. Então, pessoal, se tiverem dúvidas, se vocês quiserem acrescentar alguma informação para outra letra, alguma outra dúvida específica, fique à vontade, mande no e-mail, mande no WhatsApp. Estamos à disposição. Estou enviando mais atividades em relação ao mesmo slide, em relação às nossas aulas anteriores. A gente vai continuar corrigindo e dúvidas eu tiro com vocês. Valeu, tudo de bom, um abraço.